Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar desse conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tatiane Spitzner tinha 29 anos em 2018 e morava em Guarapuava, no Paraná, com o seu marido Luiz Felipe Manweiler, de 31 anos. Ela era uma mulher comunicativa, alegre, artística, criativa, divertida, muito bonita, ativa também, gostava muito de praticar esportes e muito espontânea. Ela conheceu o seu marido, Luiz Felipe, em 2013 em um bar, e então eles se aproximaram e logo começaram um namoro. E o relacionamento dos dois se desenvolveu bem rápido, porque no mesmo ano em que eles se conheceram e começaram a namorar, eles também se casaram e logo então passaram a dividir uma vida juntos. Ele foi descrito como sendo um homem carinhoso e muito bonito e também divertido, e então tudo parecia perfeito no início do relacionamento entre ele e a Tatiane. O Luiz Felipe tinha mestrado em biologia e poucos meses após o casamento com a Tatiane, ele resolveu que queria fazer um doutorado para melhorar ainda mais a sua questão ali profissional, e ele resolveu fazer esse doutorado em biologia fora do Brasil, na Alemanha. Com isso, então, a Tatiane acabou abandonando o seu emprego no Brasil e seguiu para a Alemanha junto com o marido, e eles passaram a viver por lá. Eles ficaram bastante tempo vivendo na Alemanha e foi lá que o relacionamento entre os dois mudou bastante. No início parecia tudo perfeito entre os dois, como eu disse, o Luiz se demonstrava um homem carinhoso e divertido, e a Tatiane também era uma mulher muito divertida, muito alegre, então eles se davam muito bem. Mas depois que eles foram para a Alemanha, segundo a Tatiane contava para suas amigas por conversas em mensagens, o Luiz começou a ficar obcecado pelo seu próprio corpo para ter o físico perfeito. Ele era muito vaidoso e começou então a ficar ainda mais e passar horas na academia e também usar anabolizantes, tanto prescritos ali pelo médico dele, como também outros tipos de drogas ali, né, que o pessoal chama de bomba, por conta própria. E depois disso que ele começou a usar essas coisas aí, segundo ela, ele começou a mudar muito o seu temperamento, começou a ficar explosivo, violento e muito grosso com ela, chegando até mesmo a gritar com ela e apertar os seus braços durante discussões. Com esses relatos da Tatiana para as amigas e também para a irmã dela, com quem ela era muito próxima, tanto as amigas quanto a irmã disseram para ela não aceitar esse tipo de relacionamento, que isso era um relacionamento abusivo e que ela deveria se separar e voltar para o Brasil para as pessoas que a amavam, que eram ali as pessoas da sua família. Porém, a Tatiane disse que ainda gostava do Luiz e que também estava até com um certo medo dele, do que ele poderia fazer se ela pedisse o divórcio, e então ela continuava vivendo com ele, mas continuava ali frequentemente mandando mensagens para as amigas e reclamando do comportamento dele. Ela mandou várias mensagens onde ela dizia que ele não estava falando com ela já há vários dias, que nem olhava na cara dela e que eles tinham discutido e ele tinha dito que tinha ódio mortal dela. Ela também reclamava ali de outras questões entre os dois, dizia que desconfiava que ele estava tendo um caso com alguma mulher ou traindo ela, talvez com várias mulheres, porque ele simplesmente não deixava ela encostar no celular dele, sempre dava um jeito de esconder quando ele estava mexendo para ela não ver o que ele estava fazendo, e se ela perguntasse ou quisesse ver o celular dele, ele ficava extremamente bravo e era motivo para aquelas discussões onde ele era extremamente grosso e até mesmo violento com ela. No ano de 2018, então, o casal resolveu voltar da Alemanha para o Brasil e foi aí que eles foram viver em Guarapuava, no Paraná.
e eles foram morar em um prédio ali muito confortável. Eles moravam num apartamento no 4º andar. O prédio era considerado bastante seguro, tinha todo um circuito ali de câmeras de segurança, e então eles estavam realmente em um lugar muito bom. O casal tinha uma condição financeira boa. O Luiz, depois que voltou para o Brasil, começou a trabalhar como professor de biologia em uma universidade, e a Tatiane, que era formada em direito, começou a trabalhar como advogada, auxiliando o pai dela, que também era advogado, ali no escritório de advocacia dele. Então, aparentemente, eles estavam levando uma vida tranquila, mas ainda assim, por trás de tudo, a Tatiane continuava reclamando para as amigas sobre o temperamento e o comportamento do Luiz, e dessa vez ela chegou até mesmo a dizer para a irmã e para o pai que estava pensando seriamente em pedir o divórcio agora que ela estava de volta no Brasil, porque o relacionamento entre os dois estava insustentável e ela já não estava mais feliz com ele há muito tempo. O pai e a irmã deram muito apoio para ela, disseram que se era isso que ela queria, eles iriam apoiá-la, porém ainda assim ela seguiu no relacionamento com o Luiz. Em 22 de julho de 2018, era o aniversário de 32 anos do Luiz. A Tatiane, a essa altura, estava com 29 anos. Então, para comemorar, ele marcou com alguns amigos que eles iriam para uma boate ali da cidade que eles já costumavam frequentar. Então, quando foi à noite, eles se arrumaram, ele e a Tatiane, e foram para essa boate. E lá, segundo o Luiz, várias pessoas começaram a mandar mensagens para ele no celular de felicitações pelo aniversário dele. E ele então começou a responder essas mensagens. Ele disse então que a Tatiane, que segundo ele era muito ciumenta, começou a ficar brava e tendo crise de ciúmes, perguntando a ele com quem ele estava falando no celular. Ele disse que falou para ela que estava apenas respondendo os parabéns, mas que mesmo assim ela continuou querendo ver o celular e ele, como sempre, não quis que ela visse, e então eles começaram uma discussão. Ele justificou essa questão de não querer que ela visse o celular porque era uma questão de privacidade e eles não tinham o costume realmente de um ver o celular do outro. Mas é uma questão bem estranha, né? Já que ela estava ali chateada, pensando que ele estava falando com alguma outra mulher ou coisa do tipo. Ele podia simplesmente mostrar rapidamente o celular para ela, para confirmar ali, né, que estava respondendo os parabéns e ela ficar tranquila. Mas não, ele sempre escondia e não deixava ela nem mesmo olhar para o celular dele, nem encostar, porque já era motivo de discussão. E então eles começaram aí a ter esse atrito lá na boate. Pessoas que estavam lá com eles, inclusive a irmã da Tatiana estava lá, disseram que perceberam que o casal não estava muito bem, que eles estavam discutindo, e em certo momento eles até se separaram. A Tatiana ficou ali com a irmã e as amigas dela, enquanto o Luiz ficou lá com os amigos dele comemorando o aniversário. O fato é que por volta de 2h20 da madrugada, eles já estavam bastante embriagados, eles tinham consumido bastante bebida alcoólica, e então tanto o Luiz quanto a Tatiana resolveram ir embora do local. A partir desse momento, praticamente todo o caso foi gravado pelas câmeras do circuito de segurança do prédio onde o casal vivia. As câmeras mostraram que às 2h34 da manhã, o casal chega ao portão do prédio e ainda do lado de fora, o Luiz para o carro antes de entrar na garagem. E nesse momento já dá para ver ali pelas imagens que estava acontecendo uma briga entre o casal no interior do veículo. Segundo o Luiz, essa briga aconteceu porque ele pegou o celular para ver as horas e a Tatiane, ainda muito ciumada, tentou tomar o celular dele para ver com quem ele estava falando. E então ele disse que ficou extremamente bravo e acabou agredindo ela, dando-lhe um tapa no rosto dela. Depois disso, então, ele disse que falou para ela descer do carro e ir para o apartamento, porque ele estava de cabeça quente e ia dar uma volta de carro pela cidade para poder se acalmar. Mas ela teria se recusado a descer do carro e então ele agrediu ela mais ainda com tapas, socos e puxões de cabelo. E então ele entrou finalmente com o carro na garagem, com os dois dentro do veículo. Às 2h36, que foi o momento que o carro entrou na garagem, e aí começaram cenas ainda piores do Luiz Felipe contra a Tatiane. Ele para o carro na garagem do apartamento, aparentemente ainda não na vaga deles, e ali no meio da garagem ele arranca a Tatiane à força de dentro do carro, e ali começa uma série de agressões. Ele enforca ela, joga ela no chão, chuta ela também, e ela começa ali a tentar fugir dele para se esconder das agressões.
Ela corre pela garagem, mas ele corre atrás, consegue pegar ela novamente e arrasta ela para dentro do elevador. Lá dentro, ele agride ela mais uma vez e então arrasta ela para fora do elevador em direção ao apartamento dos dois. São imagens realmente muito fortes que eu não vou colocar aqui os vídeos, porque pode ser que a gente tenha algum problema aqui com o YouTube, mas é muito fácil de encontrar, basta pôr o nome da Tatiane aqui no próprio YouTube, que você acha vários vídeos com essas imagens e dá para ver claramente que o nível de agressão dele contra ela é muito alto. Enquanto tudo isso acontecia, a Tatiane estava correndo e tentando se defender do Luiz e ela também gritou por socorro e então alguns vizinhos do prédio acordaram com os gritos dela e ficaram atentos ali para entender o que estava acontecendo e chamar a polícia. 2h57 da manhã, cerca de 10 minutos depois apenas, a Tatiane é vista pelas câmeras ainda do lado de fora do prédio, caindo da sacada do apartamento do casal que ficava no quarto andar. Minutos depois, o Luiz desce pelo elevador e quando chega lá na Tatiane, ela já estava sem vida. Um vizinho da frente, que morava ali do outro lado da rua, viu o momento da queda da Tatiane e correu para lá para poder ajudar. Nesse momento, o Luiz se demonstra desesperado um pouco ali, dá para ver pelas imagens também, e o vizinho pega o celular para chamar a emergência. O Luiz disse para o vizinho que não adiantava chamar a emergência porque a Tatiane já estava morta e que não queria que ele tirasse fotos dela naquela situação. E então ele pegou o corpo da Tatiane no chão, com ela ali completamente machucada, e arrastou de volta para dentro do prédio e levou de volta ao apartamento deles, o que era completamente errado, afinal de contas não se deve mexer em uma cena dessa e tem apenas que chamar realmente a emergência como o vizinho queria fazer. Mas não, ele pegou a Tatiane e a arrastou de volta ao apartamento. Ao chegar de volta no apartamento, o Luiz deixou a Tatiana na entrada da casa, logo ali na sala, e então ele trocou de roupas, se limpou do sangue dela e saiu do apartamento. Ele então limpou o sangue que tinha ficado ali no corredor do prédio e também no elevador, foi para a garagem, pegou o carro e fugiu do local. No momento em que o Luiz estava saindo do prédio, a polícia já estava lá na porta por causa daquele vizinho que tinha chamado a emergência e a polícia, mas o Luiz conseguiu mesmo assim fugir porque a saída da garagem era por uma rua diferente ali da recepção do prédio, então acabou que ele saiu e a polícia nem mesmo percebeu. A polícia então entrou no prédio, arrombou a porta do apartamento que tinha sido trancado pelo Luiz e lá dentro eles encontraram o corpo da Tatiane já sem vida, logo ali na entrada na sala, como eu tinha dito. O corpo então foi levado para o ML e começaram as buscas pelo Luiz. Não demorou muito e ele foi encontrado naquele mesmo dia, apenas algumas horas depois, após se envolver em um acidente na BR-277 em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. A cidade fica a aproximadamente 340 quilômetros de Guarapuava, onde o crime aconteceu, e a apenas 50 quilômetros da fronteira com o Paraguai. E então a polícia começou a acreditar que o Luiz tinha a intenção de fugir do país. Já na delegacia, o Luiz negou que tivesse matado a Tatiane ou atirado o corpo dela da sacada e, segundo ele, ela mesma tinha se jogado depois da briga. Segundo ele, quando eles já estavam dentro do apartamento, ela foi para a sacada e começou a chorar lá e ele não estava dando tanta atenção porque ele estava de cabeça quente e não queria mais brigar com ela. Segundo ele, quando ele percebeu, a Tatiane já estava ali, já tinha subido no parapeito da sacada e já estava prestes a se atirar. Ele então tentou impedi-la, chamou por ela para que ela voltasse para dentro, mas, segundo ele, não adiantou e ela acabou se jogando. Ele disse então que nesse momento ele entrou em desespero, desceu, foi lá conferir como ela estava e percebeu que ela já estava sem vida. No momento em que aquele vizinho chegou então, ele disse novamente que tinha pensado que o homem iria tirar fotos do corpo da Tatiane e espalhar aí pela internet e que ele não queria que isso acontecesse porque é uma falta de respeito e por isso ele então pegou o corpo dela e levou para dentro do apartamento para que ninguém visse, ninguém tirasse nenhuma foto.
Segundo ele, a partir desse momento em que a Tatiane se jogou e que ele foi lá buscar o corpo dela, ele começou a agir completamente por desespero. Segundo ele estava em pânico e em choque, não sabia o que fazer, e ele reconheceu que o melhor a se fazer e o certo seria chamar a emergência sem mexer no corpo, mas segundo ele estava em desespero e em pânico e não pensou no que estava fazendo. E então ele usou essa coisa aí de estar em desespero para justificar todos os próximos atos completamente estranhos dele, que começou aí em trazer o corpo dela para o apartamento, depois trocar de roupa, se limpar ali o corredor do prédio, o elevador e também fugir do local. Ele disse que limpou tudo ali nos corredores do prédio porque ele não estava suportando ver o sangue da esposa dele ali espalhado, e também disse que fugiu do local porque não estava suportando ficar dentro de casa junto com o corpo da esposa. E então ele, completamente em pânico, não pensou direito e fugiu do local, mas ele disse que ele não tinha nenhuma intenção de ir para o Paraguai, que ele nem mesmo sabia para onde ele estava indo, que ele estava apenas dirigindo sem rumo. Através de exames feitos no corpo da Tatiane, foram encontrados vários ferimentos que foram causados antes da morte dela. E inclusive foi concluído que a causa da morte foi asfixia mecânica e que Tatiane já estava morta no momento em que foi jogada da sacada, e então isso descartava a alternativa de que a morte dela teria sido um suicídio. O Luiz foi preso preventivamente e a polícia pegou todas essas imagens de câmeras de segurança da festa onde eles estiveram mais cedo e também do apartamento ali, de todo o prédio, todo o circuito de segurança que filmou todas as agressões, e eles confirmaram ali agressões muito pesadas do Luiz contra a Tatiane. Ao ser confrontado com essas imagens, ele disse que se descontrolou naquele dia, pediu desculpas pela agressão e reconheceu que errou, mas disse que aquilo nunca tinha acontecido antes e que tinha sido a primeira vez que ele agredia a Tatiane. Porém, nas imagens não parecia ser a primeira vez que o Luiz agredia a Tatiane, porque realmente há muita violência dele contra ela e ela tentava fugir dele a todo custo, como quem já sabia o que iria acontecer, sugerindo ali que ela já tinha sim passado por aquela violência antes. Ao ser confrontado pela polícia do porquê a Tatiane ter dito para as amigas então que ele era violento e que ela tinha medo dele se ele nunca tinha agredido ela antes, o Luiz disse que não sabia disso e que na verdade ela tinha medo era de perder ele porque ela era muito ciumenta e tinha a autoestima muito baixa. Ele disse inclusive que a Tatiane tinha sido diagnosticada com depressão ainda na Alemanha e que desde lá o relacionamento vinha piorando por causa disso, porque ela sempre estava depressiva, com a autoestima muito baixa e por isso ficava sempre com muito ciúme e muito possessiva com ele, com medo de ele trocar ela por outra mulher. E ele, por causa que ela se sentia insuficiente, se sentia feia. Ele disse que ela tomava inclusive medicamento controlado para controlar a depressão, mas o médico que prescreveu esses medicamentos para a Tatiane foi ouvido e disse que prescreveu sim antidepressivos, mas que era para um tratamento para dores que ela sentia nas pernas e não por depressão. O julgamento do Luiz aconteceu em maio de 2021 apenas e na ocasião foram usados contra ele todas essas questões aí, de todas essas imagens mostrando a violência dele contra a Tatiane, também todas as contradições dele, todas essas coisas suspeitas de ele limpar a cena do crime, tirar o corpo e depois fugir do local. Também foram ouvidos familiares e amigos da Tatiane contando que ela nunca tiraria sua própria vida, que na verdade ela estava querendo sair do casamento com o Luiz, pedir o divórcio a ele, e também contaram ali sobre todas as vezes que ela disse que ele tinha sido agressivo, e então realmente tinham muitas provas ali, muitas testemunhas contra o Luiz. Já a favor dele, teve um depoimento muito importante de um vizinho que vivia na frente ali do prédio deles. Esse vizinho tinha uma lanchonete ali na frente, ao que parece, e esse homem disse que acreditava que a Tatiane tinha sim tirado a própria vida e que ele tinha até mesmo visto o momento em que isso aconteceu. Segundo ele viu
viu o momento em que a Tatiane subiu no parapeito sozinha, com uma perna para fora e outra para dentro da sacada, segurando ali abraçada com os braços. Ele disse que depois ela desceu de volta do parapeito sozinha e ele viu o Luiz puxando ela para dentro do apartamento. Depois de alguns minutos, ele disse que viu a Tatiane voltar mais uma vez para a sacada sozinha e foi aí o momento em que ela teria se atirado lá de cima. Porém, mesmo com esse depoimento desse vizinho, os jurados consideraram o Luiz culpado por matar a Tatiana após asfixiá-la e por ter arremessado o corpo dela, já sem vida, da sacada do apartamento. Ele foi então condenado a 31 anos e 9 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de feminicídio, meio cruel e motivo fútil, e também fraude processual por mudar a cena do crime, além de ter que pagar R$100 mil aos pais de Tatiane por danos morais. Esse caso é realmente muito polêmico, muito estranho tudo isso. Tem pessoas que dizem que viram a Tatiane se jogar, como esse vizinho, e para que ele inventaria tudo isso com tanta riqueza de detalhes, é realmente estranho ele falar que viu ela ir uma vez e depois, na segunda vez, ela ter realmente pulado. Também tem a questão que teve algumas controvérsias aí nos laudos, alguns indicavam que não era possível determinar se a Tatiane pulou ou se ela foi arremessada, alguns disseram que o Luiz não teria força para fazer isso, mas eu acho que teria sim, afinal de contas ele era um homem ali bem grande, com um físico também, ele era bem forte e ele já tinha arrastado ela ali nas imagens anteriores à violência, ele também depois carregou o corpo de volta para o apartamento, então eu acho que ele teria força sim, isso não é uma questão, mas o fato é que muita gente ficou aí na dúvida se realmente teria sido a Tatiane ou se foi o Luiz. A família dela diz que ela nunca faria isso, que ela queria se separar dele, que ela era uma menina feliz e de bem com a vida antes de todos esses problemas com ele e que ela nunca tiraria a própria vida. E além disso também tinha todos esses episódios aí de agressão contra ela que aconteceram inclusive na mesma noite. O fato é que o Luiz acabou sendo sim condenado e ele é sim o culpado por esse crime, e algumas pessoas dizem, tem uma teoria aí, de que talvez ele pode até não ter de fato jogado ela ali da sacada, mas que ela pode ter pulado justamente para tentar escapar das agressões dele, porque a gente já viu em vários outros casos, eu pelo menos já vi, vários casos em que mulheres tiveram que fazer esse tipo de coisa, pular de alturas muito grandes ou se colocar ali em uma situação muito perigosa para fugir de um agressor, e talvez até mesmo ele tivesse já ameaçado ela de morte dentro do apartamento e por isso ela, com muito medo, só teve aquela alternativa para escapar. Afinal de contas, provavelmente se ele já tinha arrastado ela ali para dentro do apartamento, ao chegar lá ele tinha trancado a porta e não deixado ela sair de jeito nenhum, e essa poderia ser a única maneira ali de ela conseguir fugir, mas acabou não dando certo. O fato é que, infelizmente, a Tatiane é mais uma vítima aí de feminicídio no Brasil, uma mulher que tinha a vida inteira pela frente, era uma mulher muito talentosa, muito inteligente e que realmente era amada por todos. Ela foi sempre muito bem falada pelos familiares, dá pra sentir muita emoção quando eles falam dela. E, ao que parece, ela encontrou aí um homem que não foi capaz de amá-la dessa maneira. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.